poderia comentar novamente a diferença entre colônia espiritual e casa espiritual, para que eu melhore o meu entendimento? Não, a diferença é entre cidade espiritual e colônia espiritual. As cidades espirituais são locais Casa reservados. espiritual. Casa espiritual e colônia espiritual. A Bom, diferença. casa espiritual é uma casa, digamos assim, considerada uma obra física, material na Terra. Por exemplo, o lar de Fabiano de Cristo tem 3 estágios. O primeiro é a obra física, é uma casa espiritual. Qual é a função desta casa espiritual? Auxiliar encarnados e desencarnados que estão na crosta da Terra junto àqueles irmãos encarnados. Qual é o objetivo? Ela tem 3. É o educandário, ele educa, ela informa sobre a realidade espiritual, tanto para encarnados, e os desencarnados fazem parte das aulas. Eu já fiz palestra, muitas vezes, onde a maior parte da plateia era de desencarnados. Irmãos de colônias espirituais foram assistir a minha palestra, porque queriam ouvir o que eu, um espírito encarnado, ia falar sobre o mundo dos desencarnados. E fizeram parte, uma imensa quantidade de irmãos desencarnados. Então, o que eu estou querendo dizer? A casa material, que é a casa espiritual, ela é um educandário, porque ela orienta, ela informa, ela educa. Ela é um reformatório, porque lá era um local onde aqueles espíritos endividados se matricularam para corrigir suas enfermidades, os seus débitos do passado. Ela é um hospital, porque ela mostra como se cura a patologia do corpo e a patologia da alma. Né? Então, ela é um hospital, um reformatório, um órgão de instrução e um local de alimentação, porque ela alimenta não só, por exemplo, criaturas encarnadas, como velhinhos ou outros, várias casas que têm esse tipo de trabalho, mas se alimenta também a parte do espírito, através das preces, através das palestras, através das orientações. É um alimento de um valor energético extraordinário, porque o alimento físico é o que entra pela boca, mas o alimento espiritual é o que entra pelos vasos do perispírito. Você sabe que nós, seres humanos, temos restritamente a vidência através dos nossos olhos. Mas os espíritos não têm olhos. Os espíritos vêm por todo o seu local, pela sua dimensão toda perispiritual. Portanto, eles conseguem enxergar 360 graus, coisa que nós não conseguimos. Nós não conseguimos enxergar para trás, a não ser colocando um espelho na frente. Eles não têm olhos. A visão do espírito é uma visão quase que mental. É oriunda de toda a sua estrutura espiritual. Então, nós queremos dizer que, portanto, quando se alimenta, não só fisicamente, se alimenta espiritualmente com os recursos energéticos de grande valor, porque ali se fala na imortalidade. Ali se fala para obsessores, para obsedados. Ali se fala para espíritos deprimidos e ansiosos. Ali se mostra qual o caminho espiritual a percorrer. Então, além de se educar, se dá o alimento para a criatura encontre força. Eu já tive a enorme felicidade de auxiliar irmãos que iam praticar o suicídio. Eles chegaram para mim, um chegou para mim antes de eu começar um trabalho espiritual e me disse: eu vim aqui para te dizer que eu vou me suicidar. Ao ouvir aquilo, eu tive que parar e dizer: não, só um pouquinho, eu não posso permitir isso. Tentei com ele, conversei com ele, convidei ele para a prece. Terminada a prece, conversei com ele. E depois que eu disse tudo para ele, ele disse para mim: não sei, vou pensar.
eu acho que vou me suicidar. Eu disse, não faça isso, volte aqui. Aí ele passou uma semana sem voltar, e eu fiquei pensando, se suicidou. Aí, passados uns 10 dias, ele se apresenta e diz, fosse de grande importância para mim, o que tu me disseste fez eu pensar. Eu, então, decidi que não vou mais me suicidar. E já vi vários atendimentos de irmãos que iriam para o suicídio e foram atendidos nas casas espíritas, socorridos na casa espírita, na casa material e salvo do suicídio. Repare que maravilha, que extraordinário valor é o amor, em que nós evitamos que criaturas estraguem a sua trajetória espiritual, porque o suicídio leva a um atraso reencarnatório brutal e leva para o vale dos suicidas, onde há muita dor, há muito sofrimento. Então, vale a pena o amor? Vale. Vale a pena trabalhar pelo bem? Vale. Mas nós seremos perseguidos pelos espíritos do mal? Todos nós sempre somos perseguidos por espíritos do mal. O fundamental é saber discernir entre o bem e o mal e escolher o caminho do bem, porque o mal nós já conhecemos para onde ele vai dar.